Agora, senhor presidente, passa a preliminar de validade da colaboração premiada. Duas nulidades já definidas pelo ministro Luiz Fux. Agora, como dizia o Vitor Lopato, vai avaliar a questão do depoimento de Mauro Cid, da delação de Mauro Cid. Vamos ver. E por essa razão, eu me sinto no dever de manifestar algumas compreensões e concluir, talvez diferentemente daquela impressão que eu tive início elite. Eu cito a Lei 12.850, de 2013, e conforme o artigo 3º da Lei 12.850, a colaboração premiada deve resultar em um ou mais dos seguintes efeitos: identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa das infrações penais por eles praticadas, a revelação da estrutura hierárquica da divisão de tarefas da organização criminosa, a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa, a recuperação total ou parcial do produto ou proveito das infrações penais praticadas e a localização de eventual vítima com a sua integridade. Cito aqui os benefícios que são concedidos ao delator que fez a colaboração na polícia e não no Ministério Público. No presente caso, mas o Supremo Tribunal Federal, ele corroborou a possibilidade de colaboração na polícia. No presente caso, há cláusulas que prevêem perdão judicial, substituição da pena privativa da liberdade por pena restritiva de direitos e redução em até 2/3 da pena privativa de liberdade. Sintetizando, senhor presidente, 8 páginas sobre a delação de Mauro Cid. O Ministério Público, num primeiro momento, ele manifestou-se pelo arquivamento da colaboração. Isso significa uma frase que foi dita recentemente no plenário: Instituto Novo, nós vamos progredindo no seu entendimento. Mudar de entendimento é manifestação de humildade judicial. Mudar de entendimento é evoluir. Mudar de entendimento é porque o direito não é um museu de princípios. E ele está em constante mutação. Afinal, jus filosoficamente, o direito é um instrumento da vida e da esperança. E essa delação premiada, ela restou em 9 de setembro de 2023, na sua homologação pelo relator, ocasião em que reconheceu a regularidade, a legalidade e a adequação dos benefícios pactuados. É bem verdade que eu fiz essa crítica, que idas e vindas de um colaborador podem representar atos de retaliação, criatividade de autoproteção, mas, depois de me debruçar, como espero estar demonstrando, sobre todo o processo, eu verifiquei que hoje no direito, o núcleo essencial do direito tem de ser a eficiência do sistema de justiça. Isso se denomina uma análise econômica do sistema. Por quê? Porque a eficiência é um conceito nuclear da economia. Então, para o sistema ser eficiente, nós temos que analisar externalidades negativas e externalidades positivas. Há uma externalidade positiva, porque, na verdade, o colaborador foi chamado. E a análise econômica, ela trabalha com economia comportamental e psicologia hedônica. O réu chamado por um complexo de crimes como esse, ele não foi chamado para inventar. Ele, na verdade, ele foi chamado para fatos novos que a própria polícia noticiava a ele. Então, eu cheguei à conclusão
de que realmente é anômalo. Se nós analisarmos todos os processos, pode pegar toda a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, vai dizer que uma colaboração premiada com tibieza, ela tem de ser rescindida. Mas, nesse caso, o réu colaborou com as delações, sempre acompanhado de advogado. E as advertências pontuais feitas pelo relator ao colaborador, no sentido de que o descumprimento do pacto poderia ensejar sua detenção, isso faz parte do rol de perguntas que se pode fazer ao colaborador. E, na verdade, esse colaborador ele acabou se autoincriminando, porque o colaborador confessa. E ele acabou se autoincriminando. Se não me falha a memória, Vossa Excelência ontem julgou procedente. E, nesse sentido, me parece desproporcional a anulação, a incidibilidade dessa delação. Então, eu estou acolhendo a conclusão de Sua Excelência o relator, estou acolhendo o parecer do Ministério Público e eu voto no sentido de se aplicar ao colaborador Mauro César Cid os benefícios propostos pela Procuradoria-Geral da República. Estou acompanhando a Procuradoria nesse sentido. Que, vale dizer, sugeriu Sua Excelência... Mais um voto do ministro Luiz Fux em relação às propostas de nulidade do processo, dessa vez acompanhando o Ministério Público e votando no sentido de validade das delações do ex-assessor de ordem do presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid. Vamos continuar acompanhando. Garantir sua segurança e de seus familiares. Também compactuo com a manifestação ontem de Sua Excelência, o ministro Flávio Dino, quanto à nossa possibilidade de, no momento da dosimetria, analisarmos essa questão. Finalmente, senhor presidente, eu trago a preliminar de extensão da decisão de suspensão da ação penal em relação ao réu Alexandre Ramagem. Essa preliminar de extensão da decisão, ela foi articulada antes do trânsito julgado da decisão. Ela foi articulada em recurso de embargo de declaração, no qual o réu Alexandre Ramagem, por intermédio de sua defesa, pugna pela extensão dos efeitos da Resolução 18 de 2025 da Câmara dos Deputados em relação ao crime de organização criminosa. De acordo com um ato oriundo do Parlamento, determinou-se a suspensão desta ação penal e também do respectivo prazo prescricional em relação aos crimes praticados após a diplomação. Em virtude do seu teor, esta turma decidiu, no plenário virtual, que se encerrou em 13 de maio de 2025, pela suspensão dessa ação penal. E também do respectivo prazo prescricional em relação aos crimes de dano qualificado, violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e considerável prejuízo para a vítima, até o término do mandato. Na decisão impugnada, há uma conclusão de que o crime de organização criminosa ocorreu antes da diplomação do réu. Contudo, considerando que o crime de organização criminosa é, por essência, um delito de natureza permanente, há suficiente razão para que este tema seja revisitado, incluindo-se esse delito de permanência durante o mandato do deputado. E aqui, quanto à classificação desse crime como de caráter permanente, eu cito o habeas corpus 191.068 aqui do Supremo Tribunal Federal, julgamento em 8/4/2021. No caso específico, a organização criminosa imputada, o ato de constituir, financiar ou integrar também não se esgota em um único momento. A consumação do delito se prolonga enquanto a estrutura criminosa se mantiver ativa. Cito doutrina a respeito. Diferentemente de um crime instantâneo, como furto, que se consuma
no exato momento da subtração da coisa, o crime de organização criminosa continua a ser praticado a cada dia que a estrutura persiste, com todos os seus membros agindo em conjunto para a prática de crimes. A característica da permanência traz uma consequência processual de extrema importância: a própria prisão em flagrante a qualquer momento, como várias vezes aqui já se decidiu na denegação de habeas corpus. Esta lei, como eu já afirmei, ela veio posteriormente, porque, segundo a jurisprudência, a lei superveniente mais gravosa pode atingir o crime permanente, cuja consumação já se iniciou. Eu cito aqui esse eminente ministro que nos deixou recentemente, vale a pena ser citado, no habeas corpus 81.544, da primeira turma, que foi relatado pelo saudoso ministro Moreira Alves, um homem de uma cultura ímpar e singular, e decidiu Sua Excelência que as turmas têm decidido no mesmo sentido do acordo atacado, ou seja, que se aplica a lei nova, ainda que mais severa, quando o início de sua vigência é anterior à cessação da continuidade. Por essas razões é que não se pode acolher a compreensão de que o crime de organização criminosa é desmembrável em ilícitos distintos, ele é um crime permanente, de maneira que um deles seja considerado no momento anterior à diplomação e o outro após. Estamos no caso da organização criminosa diante de um único crime que se prolongou no tempo. A circunstância de que o crime permanente se prorroga no tempo na forma de um único delito que se consuma diuturnamente desde o primeiro dia em que praticado, conduz à conclusão de que o crime de organização criminosa é um só, seja o momento anterior ou posterior à diplomação do réu, aqui citado, Alexandre Ramagem Rodrigues. Por essa razão, senhor presidente, egrégia turma, eu voto pela extensão dos efeitos da decisão desta turma, exatamente em razão da recenticidade dessa resolução da Câmara, desse fato novíssimo de suspender parte e continuar com o remanescente, uma resolução número 18 de 2025, evoluir, à luz dessa resolução da Câmara dos Deputados, para suspender a ação penal em relação a esse réu e a respectiva prescrição, evidentemente, em relação aos crimes de dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio e com considerável prejuízo para a vítima, que já era, deterioração de patrimônio tombado, e também suspender em toto a estação penal e a respectiva prescrição em relação ao crime de organização criminosa e os demais. Agora, senhor presidente, tal como fiz na ação penal do mensalão, eu estabeleço premissas teóricas dos delitos, quer dizer, como se encara esses delitos teoricamente, para depois aplicar, como nós fazemos basicamente na repercussão geral. Fixa a tese e aplica no caso concreto. A tese é a parte da objetivação e a tese aplicada é a parte subjetiva do recurso.